Bem, antes de entrar no tema propriamente dito desta atividade do nosso movimento grevista, desta aula incluída como parte do nosso movimento grevista, algumas palavras sobre o nosso próprio movimento. Já foi dito aqui, né, já foi lido o documento, já foi comentado, mas também queria falar em meu próprio nome sobre isso, né? Quem me conhece, quem já teve aula comigo, quem convive comigo aqui no cotidiano da nossa universidade, da nossa faculdade, sabe do meu compromisso com o meu trabalho como docente, né? Como eu gosto de dar aula, como eu me envolvo com o meu trabalho como orientador, como eu gosto, enfim, de realizar tudo aquilo que envolve o meu trabalho, o nosso trabalho como docente da Unesp, né? Professor desta instituição. Então, realizar este trabalho é algo que faz parte da minha identidade como pessoa. Nós acabamos de ver um vídeo, né, um curta, sobre a alienação do trabalho, sobre a exploração do trabalho. E o nosso trabalho como docente da instituição, da Unesp, está submetido, como qualquer trabalho assalariado na nossa sociedade, nessa sociedade capitalista, ele está submetido também a condições de alienação. Claro que essa alienação, ela varia em graus, ela varia em intensidade, ela varia, enfim, em profundidade, de acordo com o tipo de trabalho que é realizado, as condições em que ele é realizado e assim por diante, né? Então, em que pese o fato do nosso trabalho como docente dessa instituição também conter elementos de alienação, e esses elementos precisam ser discutidos, precisam ser analisados, ele também possui uma margem de desenvolvimento nosso como indivíduos que realizamos esse trabalho e de desenvolvimento daqueles que conosco se relacionam na realização desse trabalho. Ou seja, o nosso trabalho não é só alienação, o nosso trabalho não é só desumanização. O nosso trabalho, ele contém, felizmente, possibilidades de desenvolvimento e de humanização. Possibilidades essas que, de acordo com as lutas que travamos, elas podem se ampliar ou podem se reduzir, né? O grau maior ou menor de alienação no nosso trabalho, ele depende também das lutas que nós travamos, nós que eu digo docentes, alunos, funcionários desta instituição, da universidade pública, das lutas que nós travamos em defesa de uma concepção de um modelo de universidade, né? De uma concepção de universidade pública, universidade gratuita e uma universidade pública com um compromisso com a produção de um conhecimento comprometido com uma determinada visão de sociedade. Eu vou falar um pouco sobre isso, porque é o tema da aula, né, o tema da palestra, e também uma concepção de universidade pública comprometida com a socialização do conhecimento, então com a produção de conhecimento, com a discussão sobre o tipo de conhecimento que nós produzimos, para que produzimos, né? E também o compromisso com a socialização, ou seja, que esse conhecimento chegue ao maior número possível de pessoas, que então essa instituição seja uma instituição de difusão, de socialização do conhecimento. Isso quer dizer que a nossa luta, né, essa luta que está se travando neste momento, esse movimento grevista, é parte de uma luta que é permanente, a permanente luta em defesa da universidade pública e de um modelo de universidade pública. Essa luta, eu de alguma maneira participo dela com um grau maior de compreensão ou menor de compreensão, né, ao longo da minha trajetória,
mas eu de alguma forma participo dessa luta desde que eu fiz a universidade na condição de aluno. Então, inclusive o professor Mazeu foi meu colega, né, como aluno. Nós estudamos na Universidade Federal de São Carlos e na década de 80, em agosto de 1980, eu ingressei na Universidade Federal de São Carlos para fazer o curso de Engenharia de Materiais. Aí, lá para o final do ano de 81, eu havia decidido que eu queria mudar de curso, que eu queria passar para a área de Ciências Humanas, que era uma perspectiva que eu já tinha anteriormente, mas que por razões circunstanciais acabei me decidindo pela engenharia, mas fazendo o curso de engenharia cheguei à conclusão que realmente não era aquilo que eu queria. E aí, a partir do ano de 82, eu fui me encaminhando para o curso de Pedagogia na Federal de São Carlos e fiz o curso de Pedagogia, terminei em 85, depois eu fiz o mestrado naquela universidade e depois entrei no doutorado na Unicamp, né? E entrei em 87, março de 87, mais ou menos, comecei o doutorado na Unicamp e em março de 88 eu comecei a lecionar como docente da Unesp. Inicialmente em Marília, comecei na Unesp de Marília em março de 88 e julho de 89 eu me transferi aqui para Araraquara, para a FCL. Desde então eu estou aqui na Unesp de Araraquara. Então, já estou há 28 anos na Unesp, já sou docente da Unesp há 28 anos, mas se nós formos pensar, há mais tempo, né? Vamos somar 28 aí com mais 8, dá 36, há 36 anos eu estou dentro da universidade pública. A maior parte da minha vida eu passei dentro da universidade pública. Então, a universidade pública realmente está entranhada em mim. Faz parte da minha identidade, faz parte do que eu sou como pessoa, né? Então, lutar por essa universidade, lutar pela universidade pública é, no mínimo, uma questão de coerência com a minha história, com a minha trajetória. Lutar por essa universidade tem a ver com a minha própria identidade, com como eu me vejo como pessoa. Agora, eu não gosto de fazer greve. Nenhum de nós gosta de fazer greve, né? A gente não faz greve porque gosta. A gente não se sente à vontade na greve, né? Nós fazemos greve quando as circunstâncias da luta em defesa da universidade pública não nos deixam outra alternativa, a não ser entrarmos em greve, né, para, se não alcançarmos tudo aquilo que almejaríamos para esta instituição, pelo menos alcançarmos alguma vitória em termos de resistência a forças que caminham na direção oposta a isso que eu estou chamando a universidade pública, ou seja, forças que caminham em direção à privatização e ao desmantelamento da universidade pública. Então, esta atividade, ela está intrinsecamente ligada ao movimento, ao que nós estamos fazendo, a luta em defesa da universidade pública, em primeiro lugar em defesa da Unesp, né, a instituição na qual nós estamos, mas não só da Unesp, a luta em defesa da universidade pública no estado de São Paulo e mais amplamente no nosso país, no Brasil, né? Bom, fechado então esse início, né, essa minha manifestação sobre o nosso movimento de greve, passo ao tema da fala, que está relacionado, como eu disse, ao movimento que estamos realizando, e o tema é o das relações entre educação, conhecimento e visão de mundo. Falarei aqui com vocês de uma forma mais, digamos assim, simples possível, né? Acho que muitos aqui são meus alunos, já me ouviram falar, já, enfim, conhecem algumas das ideias com as quais eu tenho trabalhado, mas outros não. E eu espero, então, que a minha fala seja acessível a todos. Para alguns, talvez, coisas que eu falarei serão repetidas, né? Já me ouviram falar, já estudaram, já leram coisas que eu escrevi, mas não faz mal ouvir novamente. E para outros, talvez, sejam coisas novas, espero me fazer
claro. Esse tema que eu trouxe para a nossa fala de hoje, ele está relacionado a estudos que tenho realizado, alguns individualmente, outros juntos com orientandos de iniciação científica, de mestrado, de doutorado, ou com colegas da área de educação, ou aqui da faculdade, ou de outros campos da Unesp, ou de outras universidades. Então, há já um material, um conhecimento acumulado em relação a esse tema. Mas eu vou citar só 2 textos, para quem tiver interesse. São textos mais ou menos recentes que eu produzi e que estão relacionados ao tema desta fala. Um deles foi publicado no ano passado com o título A Importância da Concepção de Mundo para a Educação Escolar. Está na internet, se vocês colocarem esse título, A Importância da Concepção de Mundo para a Educação Escolar, vocês localizam esse texto. O outro foi publicado neste ano, intitulado Relações entre Conhecimento Escolar e Liberdade. Esses 2 textos abordam questões relacionadas ao tema desta fala. Tem outros também, mas ficam esses 2 como uma referência, né? Bom, eu vou começar por uma questão recente, né? Por um evento, quer dizer, ele tem tido manifestações recentes, mas ele já vem de algum tempo, ele não é novo, né? Que são essas iniciativas, algumas que já estão tomando forma de leis municipais ou estaduais, etc., que é um movimento que tem ocorrido aqui no Brasil no esforço por silenciar os professores dos vários níveis de ensino, né? Mais acentuadamente ensino fundamental, ensino médio e ensino superior, mas também, por certo, que isso se estende até aos professores de educação infantil, no sentido de que é um movimento que tenta impedir a nós, professores, de exercermos influências que esse movimento considera perniciosas na formação das novas gerações. Então, existe um segmento desse tipo de movimento que defende o que eles chamam escola sem doutrina, ou escola sem doutrinação, escola sem... tem uma outra palavra que eles usam também, escola sem partido, escola sem doutrinação, não estou me lembrando, tem uma outra palavra que também eles usam, daqui a pouco eu me lembro, eu falo. Então tem a escola sem partido, ou a escola sem... não é doutrinação a palavra, ideologia? Bom, tudo bem, é mais ou menos algo semelhante à doutrinação, escola sem doutrina, mas daqui a pouco eu talvez me lembre a palavra. Escola sem partido, que é claro, né, é a ideia de que as escolas estariam difundindo concepções políticas, concepções ideológicas de esquerda, e consideram que então as escolas brasileiras estariam infectadas por professores de formação esquerdizante, né? E para esse tipo de movimento, eles não fazem muita distinção entre ser de esquerda, ser marxista, ser comunista, socialista. Para eles é uma questão que até se resume de uma forma bem simples: tem a cor vermelha de um lado e o verde e amarelo do outro. Então são os vermelhos de um modo geral, né? Os vermelhos para eles é esquerda e é tudo comunista. Eles não sabem dizer bem ao certo o que é um comunista, mas é alguma coisa do mal,
né? É vermelho, é do mal, é de esquerda, e isso está sendo pernicioso para a formação das novas gerações. Junta-se a isso, então, aqueles que tentam proibir, né, os professores de discutirem questões relativas a gênero, relativas vamos dizer, posicionamentos religiosos, étnico-culturais e assim por diante. A tendência é aumentar essa listagem. Ao que parece, a tendência é que essa listagem tenda a aumentar. Daqui a pouco, bom, já é meio censurado, né? Mas daqui a pouco pode ser que proíbam explicitamente o ensino, por exemplo, da teoria da evolução das espécies nas escolas, né? Que vai considerando que isso estaria ferindo crenças religiosas e assim por diante. Mas enfim, há um movimento extremamente conservador, reacionário, antidemocrático, autoritário, no sentido de proibição, né, que já então pode assumir a forma de lei, pode assumir a forma de incitamento para que os alunos denunciem os professores que, enfim, tragam à baila temas considerados perniciosos para a sua formação. Então, a tendência é o acirramento desse tipo de movimento. Então, eu vou começar por essa questão que é, em um certo sentido, recente. Algumas coisas aí são eventos mais recentes, mas isso não vem de hoje, né? O embate ideológico, né? Então vamos começar assim, o embate ideológico na educação não é recente. Quando eu falo embate ideológico, eu estou me referindo ao embate entre visões de mundo, né? Não é recente. Na verdade, a educação, e aqui eu estou me referindo especialmente à educação escolar, embora não reduzindo a educação à educação escolar, né? A educação não se dá só na forma escolar, mas o objeto meu aqui, neste momento, é mais a educação escolar. Então, eu afirmaria que a educação escolar, em todos os seus níveis, desde a educação infantil até o ensino superior, graduação, pós-graduação, etc., sempre envolveu e sempre envolve embates, por vezes explícitos, outras vezes implícitos, entre diferentes, e não só diferentes, mas antagônicas visões de mundo. Então, isso que está acontecendo agora é uma manifestação mais explícita, né, e eu diria mais grosseira, das visões de mundo declaradamente reacionárias, que estão querendo, então, como tem as pessoas dito corretamente, colocar uma mordaça nos professores. Mas, na verdade, essa tentativa que eles estão fazendo, ela está fadada ao fracasso. Por que está fadada ao fracasso? Porque é impossível fazer da educação escolar um processo despido desse embate entre diferentes visões de mundo. Sempre na educação escolar estamos trabalhando, saibamos disso ou não, com visões de mundo, né? O que eu chamo visão de mundo, né? Então, inclusive no texto que eu sugeri a leitura, eu usei a expressão concepção de mundo, e estou usando visão de mundo e concepção de mundo como sinônimos, né? Eu chamo visão de mundo ou concepção de mundo, como a própria expressão já indica, né? Uma visão que temos do que é a realidade da qual nós somos parte. Então, a visão ou concepção de mundo é uma visão sobre a sociedade da qual nós fazemos parte, é uma visão sobre a natureza, sobre as relações entre natureza e sociedade, é uma visão sobre o ser humano, é uma visão sobre o conhecimento e é uma visão sobre a vida humana
e sobre nós, sobre as relações humanas, as relações sociais, e é uma visão também sobre nós mesmos, sobre o que nós somos como pessoas, como indivíduo, como personalidade. Tudo isso eu incluo nisso que estou chamando amplamente de concepção de mundo ou de visão de mundo. A educação, né, de alguma maneira, sempre interfere na nossa visão de mundo. Essa visão ela começa a se formar, claro, desde a infância, né, desde dos ambientes familiares ou os ambientes de relacionamentos mais pessoais que travamos já no início da nossa vida, desde a infância, e ela vai se transformando, a visão de mundo ela se transforma ao longo da nossa vida, a partir tanto das nossas experiências pessoais, das vivências, das atividades que realizamos, das relações que travamos, como também ela se transforma porque nessas atividades e nessas nossas experiências como seres sociais, como seres culturais, nós vamos incorporando conhecimentos, ideias, valores produzidos pela humanidade ao longo da história e que chegam até nós, seja de forma assistemática, pelo cotidiano, pelos meios de comunicação, pelos contatos pessoais, nos chegam elementos, ideias, conceitos, preconceitos, valores, atitudes, comportamentos em relação ao mundo, à vida, às pessoas, à sociedade e a nós mesmos, e a gente vai formando isso, formando de uma maneira, digamos, espontânea, a gente vai absorvendo tudo isso. Agora, as transformações dessa visão de mundo que todos nós temos, né, elas podem caminhar em direção a um processo por meio do qual nós vamos nos tornando mais conscientes da nossa visão de mundo. Nós vamos nos tornando mais conscientes do que nós pensamos em relação ao mundo, como nós agimos em relação ao mundo, como nós nos posicionamos. E nós podemos também, aos poucos, nos tornarmos mais conscientes das várias fontes e das raízes, das origens da nossa concepção de mundo. Porque a concepção de mundo, embora, por um lado, ela seja individual, que cada um de nós tem a sua visão de mundo, ela é individual. Por outro lado, essa visão de mundo individual, ela também faz parte de concepções que são coletivas. Concepções, visões de mundo que são compartilhadas por coletivos, que podem ser coletivos de menores proporções, por exemplo, a família, mas podem ser coletivos mais amplos, né? Chegando à questão da própria classe social. Nós vivemos numa sociedade dividida em classes, então nós estamos ligados à questão da classe social e, no limite, ao gênero humano no seu todo. Então, nós vamos tomando com um certo grau de consciência da nossa concepção de mundo e nós podemos, né, ir desenvolvendo uma atitude de transformação autoconsciente da nossa própria concepção de mundo. Mas isso também está relacionado ao processo de aquisição de conhecimento, né? Porque a educação, aqui eu vou entrar numa discussão que, para quem está familiarizado com discussões no campo da educação e também estudos de história da educação, sabe que não é recente, não é nova uma discussão que existe nos meios educacionais que tende a distinguir dois processos na educação, né? Um seria o processo de ensinar, seria o ensino, e o outro seria educar. Então, educar ou ensinar. E há quem tenda a contrapor essas duas coisas. Há quem tenda a considerar que ensinar seria algo mais restrito. Ensinar seria, por exemplo, ensinar matemática, ensinar biologia, ensinar língua portuguesa. Então isso seria ensinar. E
e tende-se a considerar esse processo como algo mais restrito, mais técnico, né? E alguns então consideram que isso não teria um impacto muito grande em termos educativos, ou seja, em termos da concepção de mundo, nossa visão de mundo, né? Seria como assim, bom, eu sou professor de matemática, eu estou aqui para ensinar matemática, eu sou professor de língua portuguesa, estou aqui para ensinar língua portuguesa, ou biologia, ou química e assim por diante, mas isso daí se limita ao domínio de um determinado tipo de conhecimento, sem entrar em questões ligadas a como cada um de nós se posiciona em relação ao mundo, à vida, à sociedade, etc. Aí, então, tem as pessoas que criticam esse tipo de visão e afirmam que ela é alienante, que ela é restritiva, que é uma visão muito limitada do que seja o processo educativo e que, ao invés de nos preocuparmos com o ensino, nós deveríamos estar mais preocupados em educar. Educar, sim, seria o mais importante. E que educar estaria ligado à vida do sujeito no seu todo. Educar estaria ligado à totalidade do que a pessoa é como indivíduo, como personalidade, como ser social. E aí dizem que educar, sim, é um processo mais nobre, é um processo que desenvolve as consciências, é um processo que transforma as pessoas e estabelece-se uma dissociação e às vezes até uma oposição entre ensinar e educar. Levando isso a algumas as últimas consequências, há quem inclusive faça uma acentuada distinção entre ser professor e ser um educador, né? E dizem que o professor é aquele que é professor de matemática, professor de biologia, professor de química, e tende-se, fica um tanto, às vezes mais explicitadamente, mas às vezes fica um tanto implícita a ideia de que ele é um alienado, porque ele é só um professor. Afinal, ele só ensina química, ele só ensina matemática, ele só ensina biologia. Agora, nobre seria a tarefa do educador. O educador já não estaria preocupado em ensinar. Às vezes até ele considera que ensinar é algo que deva ser, quando no máximo, evitado, né? Porque o melhor seria educar, e educar seria fazer com que as pessoas se desenvolvam livremente. E esse desenvolvimento livre, né, ele sim propiciaria a transformação da concepção de mundo de cada um, no sentido do pleno desenvolvimento, do alcance da plena liberdade, da plena realização, da livre realização como ser humano. Eu faço parte de uma linha de reflexão, de um grupo de educadores, né, pessoas que pensam a educação, que vão numa visão diferente. Nós consideramos que é um equívoco essa separação entre ensinar e educar. E que é um equívoco essa separação, essa distinção entre o educador e o professor, né? Nós entendemos que, quando trabalhamos com conhecimentos, e quando nas instituições escolares, desde a educação infantil até o ensino superior, nós realizamos, né, atividades, nós desenvolvemos cursos, nós organizamos instituições, nós construímos currículos, nós desenvolvemos métodos de ensino, enfim, quando nós trabalhamos, né, sistematicamente com vistas à socialização do conhecimento, e principalmente do conhecimento nas suas formas mais ricas e desenvolvidas, nos campos das ciências, das artes, da filosofia, esse trabalho ele tem um forte impacto educativo. Ensinar é também educar. Nós educamos porque ensinamos. Então, o processo de ensino e
e o processo de aprendizagem, ou seja, de aquisição de conhecimentos, eles são processos essencialmente educativos, ou seja, voltando ao tema da concepção de mundo, quando nós trabalhamos com os conhecimentos escolares, nós estamos exercendo impactos sobre a visão de mundo. Nós estamos, de alguma maneira, produzindo transformações na concepção de mundo. A concepção de mundo, ela não permanece estática, imutável, independentemente dos conhecimentos que os sujeitos vão adquirindo. Isso não quer dizer que, vamos dizer assim, a cada elemento, a cada parcela do conhecimento que nós adquirimos, já se verifique facilmente transformações na maneira que a pessoa vê o mundo. Não estou estabelecendo uma relação imediata, direta, entre aprender um determinado conteúdo matemático, ou da língua portuguesa, ou da biologia, etc., etc. Não estou estabelecendo uma relação imediata e direta entre adquirir esse conteúdo e transformações na maneira como a gente vê o mundo. Essas relações não são imediatas e não são diretas. Ou seja, o impacto ou os impactos que a aquisição de conhecimentos pode trazer na nossa maneira de ver o mundo, eles são impactos indiretos e que muitas vezes dependem de um conjunto de circunstâncias da totalidade da vida da pessoa para que aquele conhecimento realmente tenha uma influência mais decisiva em termos de mudança na maneira como a gente vê a vida, como a gente vê a sociedade, a natureza e a nós mesmos, ou seja, como a gente vê o mundo. Mas o que eu estou querendo dizer é que, a rigor, por mais que queiram fazer com que nós, professores, nos calemos perante certos assuntos, por mais que proíbam que nós, professores, discutamos certos assuntos, não podem impedir, quer dizer, há maneiras de dificultar, e eu vou falar um pouco delas, né? Mas, no limite, eles não podem impedir que a educação escolar continue a transmitir conhecimentos. Quer dizer, assim, não pode impedir totalmente, porque para impedir totalmente, a forma é fechando as escolas. E sempre há tentativas também nesse sentido, que nós estamos falando aqui, né, de luta de classes. Eu acho que eu preciso acrescentar um elemento aqui à minha análise. Nós estamos falando de educação escolar na sociedade dividida em classes. Então, nós não estamos falando da mesma educação escolar para as diferentes classes sociais. Nós estamos falando de uma sociedade que organiza a educação escolar para os filhos da classe trabalhadora de uma maneira diferente de que organiza a educação escolar para os filhos da classe dominante. Há elementos comuns, há aspectos comuns a essa educação escolar? Sim, há aspectos comuns. Mas a maneira como se estrutura a educação escolar para as elites e para os filhos da classe trabalhadora é diferente em muitos aspectos importantíssimos, né? E no que se refere à escola pública, ou seja, a escola para os filhos da classe trabalhadora, há uma luta por parte da classe dominante e dos intelectuais, alinhados de maneira mais explícita ou menos explícita aos interesses da classe dominante, ou seja, a ideologia dominante. Há uma luta no sentido de que a escola pública se enfraqueça cada vez mais, e esse enfraquecimento da escola pública, ele acontece de diversas maneiras, né? Uma delas é bem conhecida, né? É claro,
a não valorização do professor da escola pública, que passa pelas condições de trabalho, pelo salário, pela precariedade, enfim, pela precarização das condições de trabalho do professor da escola pública. Então passa por uma série de circunstâncias de desvalorização dessa figura central da educação escolar, que é o professor, dessa figura central da escola pública, que é o professor da escola pública. Bom, mas além da desvalorização do professor, uma outra forma de enfraquecimento da escola pública é pela via do enfraquecimento dos conteúdos, do conhecimento trabalhado na escola pública. Se a gente analisar ao longo da história da educação pública no Brasil, nós veremos esses movimentos, essa luta permanente, essa luta constante, chegando a momentos em que beira-se a destruição da escola pública, beira-se ao fim dessa instituição. Mas como esse é um processo que não é calculado matematicamente, assim, não tem tanta precisão nesse cálculo por parte dos envolvidos nessa luta, e principalmente dos envolvidos na perspectiva da classe dominante, né? Às vezes eles se dão conta de que levar no limite a destruição da escola pública traz problemas para a própria situação de classe dominante e da governabilidade da sociedade, né? Então recua-se e adotam-se medidas buscando certos paliativos para, digamos assim, diminuir as condições de precariedade da escola pública. Então acionam-se programas, acionam-se políticas, acionam-se medidas que, num primeiro momento, visariam diminuir, né, o estrago causado na escola pública. Apenas a título de exemplo, vejam-se as discussões, as medidas, os programas, etc., em torno da questão do analfabetismo, da alfabetização, da produção do analfabetismo dentro da escola brasileira, dentro da escola pública. Então, isso é a discussão em torno ao analfabetismo e à alfabetização, a precariedade da alfabetização na escola pública é um indicador, né, que expressa bem essa luta que se trava em torno à questão da difusão, da socialização do conhecimento pelo sistema público educacional brasileiro. Isso não ocorre só no Brasil, mas estou falando brasileiro porque estou aqui mencionando a nossa realidade nacional, né? Então, há uma luta em torno também aos conhecimentos, aquilo que se ensina ou que se deixa de ensinar na escola pública. Então, também nesse sentido, eu diria que esse movimento que agora aparece de uma forma mais grosseira, de proibição dos professores, no sentido de eles se manifestarem sobre determinados temas considerados perniciosos para a formação das novas gerações, considerados pelos setores conservadores, isso é só a ponta do iceberg, porque, na verdade, a luta que eles vêm travando é anterior e muito mais grave. É a luta para fazer com que a escola pública não realize aquilo que deveria realizar, ou seja, a socialização dos conhecimentos mais ricos que a humanidade já produziu. Porque pretende-se que esses conhecimentos continuem a ser privilégio das elites. O domínio desses conhecimentos continue a estar a serviço dos interesses da classe dominante. Contraria a esses interesses um sistema público de ensino que efetivamente assegure que os filhos da classe trabalhadora dominem os conhecimentos produzidos nos campos das artes, das ciências, da filosofia, os conhecimentos mais ricos, mais desenvolvidos, porque esses conhecimentos, em que pese o fato de que eles tendo sido produzidos
em meio à luta de classes, em meio às contradições da história das sociedades divididas em classes, em meio às contradições da sociedade capitalista, da sociedade burguesa, ou seja, em que pese o fato desses conhecimentos, dessas produções estarem perpassadas pela questão da alienação. Então, os conhecimentos no campo das ciências, das artes, da filosofia, eles também carregam as contradições sociais, eles também carregam a alienação. Em que pese esse fato, esses conhecimentos são necessários, eu diria, são imprescindíveis a um processo de organização coletiva que se posicione criticamente em relação à sociedade na qual nós vivemos, a forma como se organiza essa sociedade, e que se organize em termos de ações coletivas com vistas à superação dessa sociedade. A classe dominante sabe que o conhecimento, ainda que ele por si só não transforme a sociedade, ainda que ele por si só não leve à superação do modo de produção capitalista, ele é necessário e ele é imprescindível a um processo de compreensão das contradições essenciais a essa sociedade e de organização de estratégias coletivas de luta com vistas à superação dessa forma de organização social. Forma essa de organização social que está se tornando cada vez mais insustentável em todos os aspectos, né? Torna-se cada vez mais insustentável a divisão do mundo entre os ricos que estão cada vez mais ricos e os pobres que estão cada vez mais pobres. Outro dia eu estava vendo aí na grande mídia, né, a notícia de que algo que não me causa surpresa, não causa surpresa para quem, enfim, tem a visão do que é a luta de classes no capitalismo contemporâneo. Estava lá a manchete, a matéria, de que no Brasil que está em crise, né, que está em crise econômica, essa crise econômica ela não está afetando aos mais ricos, né? Os mais ricos estão ficando mais ricos ainda no Brasil. Então, isso não é surpresa, né? Não é surpresa porque a crise econômica, quem paga o preço das crises cíclicas do capitalismo, quem paga esse preço, né, é a classe trabalhadora, é a classe explorada. E mais ainda, aqueles que estão excluídos até do mercado de trabalho, mas que também pertencem à classe trabalhadora, embora estejam excluídos do mercado de trabalho, né? Quem paga o preço da crise é a classe dominada. A classe dominante, ela se beneficia de muitas formas da crise. É claro que se a gente pegar um indivíduo aqui, um indivíduo ali, a gente pode dizer que ele perdeu poder aquisitivo com a crise. Mas, para um indivíduo da classe dominante perder poder aquisitivo, significa algo bem distinto do que o impacto da crise para os indivíduos da classe trabalhadora, né? Então, primeiro, é insustentável a continuidade de um sistema social no qual a distância entre os ricos e os pobres não só se perpetua, como tende a se acentuar. É insustentável um sistema social que tem uma lógica de produção de mercadorias que está levando ao esgotamento dos recursos naturais, né, a deterioração das condições de vida no planeta, ou seja, torna as relações entre sociedade e natureza relações insustentáveis. Elas não podem continuar dessa forma, porque se elas continuarem dessa forma, nós chegaremos no limite da destruição das possibilidades de vida nesse planeta. Então, se esse sistema social é insustentável do ponto de vista da própria relação entre as classes sociais, do distanciamento entre quem detém a riqueza e quem trabalha, mas não se beneficia dessa riqueza, também esse sistema é insustentável do ponto de vista das relações entre sociedade e natureza.
E também esse sistema é sustentável do ponto de vista da ausência de perspectiva para as novas gerações em relação ao futuro. E essa ausência de perspectiva em relação ao futuro, ou seja, esse imediatismo, esse presentismo imediatista em que a vida foi se transformando, ele se torna insustentável também do ponto de vista das relações sociais. E a deterioração das relações sociais é visível, né, nos vários planos da vida na sociedade contemporânea. Pois bem, só que para nós nos posicionarmos em relação às possibilidades concretas de superação dessa sociedade, nós precisamos dominar conhecimentos. Quando eu falo nós, a humanidade coletivamente, a classe trabalhadora coletivamente, né, é a maior parte da humanidade que não se beneficia dessa forma de organização social. Nós precisamos, então, nos apropriarmos dos conhecimentos que nos permitam nos posicionarmos diferentemente em relação à vida humana, ao que esperamos da vida humana, ao que esperamos da vida de cada um de nós, o que esperamos da sociedade, qual é a nossa concepção de sociedade, e nos posicionarmos diferentemente em relação aos futuros da humanidade e aos futuros das relações entre sociedade e natureza. Bem, é claro que não interessa à classe dominante que isso ocorra. A rigor deveria interessar, porque se a burguesia não tivesse uma visão tão imediatista das coisas, né, deveria interessar a ela, né, que a sociedade no seu todo se organizasse para transformar o mundo de maneira a assegurar a sobrevivência de todos, né? Mas a burguesia sempre foi imediatista e é inerente às características dessa classe social esse imediatismo, né? Então, ainda que a médio e longo prazo essa atitude da burguesia tem um componente suicida, mas ela não abandona a sua visão de mundo, a sua visão de sociedade. E ela não cede nesse seu posicionamento em relação à luta pela perpetuação do capitalismo, né? E com todas as contradições que essa sociedade traz. Bom, isso tudo se reflete na educação em termos dessa luta ideológica em torno aos conhecimentos com os quais trabalhamos na educação escolar, desde a educação infantil até o ensino superior. É muito importante que nós, educadores, nos nossos estudos, nas nossas discussões, nos nossos movimentos, avancemos no sentido de discussão e de transformação da visão que nós temos das relações entre educar, isto é, ensinar as novas gerações nas instituições escolares, e o tipo de visão de mundo que nós estamos tentando defender quando ensinamos aquilo que ensinamos. Nem sempre nós educadores, nós professores, temos clareza da visão de mundo que nós mesmos adotamos, né? Nem sempre nós educadores trabalhamos de uma maneira realmente consciente com as relações entre aquilo que ensinamos, como ensinamos, né, e o tipo de visão de mundo que está nas nossas cabeças, está nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, nos nossos valores, na nossa ética. Nesse sentido é que eu compreendo, sim, compreendo parcialmente aqueles que criticam, criticam aquele professor que só se preocupa em ensinar e não se preocupa em educar. Essa crítica ela faz um pouco de sentido quando nós, educadores, não trabalhamos de maneira mais clara, mais bem fundamentada, mais consciente, as relações entre ensinar determinados conhecimentos e difundir determinada visão de mundo.
essas são discussões que nós precisamos travar de maneira mais clara entre nós. Só que elas são discussões difíceis. E são discussões difíceis porque elas tocam, né, em questões que estão, inclusive, algumas delas enraizadas afetivamente em nós. E aí entra a questão, né? As nossas ideias, os conceitos, os preconceitos, os valores que estão na mente de cada um de nós, eles não se dissociam do que nós poderíamos chamar o nosso universo afetivo, ou seja, nossas emoções e nossos sentimentos. Então essas ideias, esses valores, esses conceitos, esses preconceitos, enfim, essa visão de mundo tem seus enraizamentos afetivos, ou seja, mexe com sentimentos, mexe com emoções. Fazer essas discussões não é fácil. Discutir concepções de mundo não é fácil, porque mexe com sentimentos, mexe com emoções. Veja, por exemplo, a questão dos preconceitos. Os preconceitos, em parte, eles podem se alimentar de falta de informação. Então, às vezes, a pessoa pode ter preconceito por falta de informação. Então, a informação pode ajudar na luta contra o preconceito. Mas, às vezes, a pessoa pode estar bem informada. Ela domina as informações que levariam, por exemplo, a pessoa a perceber a falta de fundamento do seu preconceito. Por exemplo, preconceito racial. O preconceito racial, ele pode ser rebatido com informações, com conhecimentos de base científica. Um deles, né, é o fato de que é uma teoria científica já bastante bem fundamentada, a teoria de que a nossa espécie, o Homo sapiens, tem uma origem. A origem é no continente africano, e do continente africano o Homo sapiens foi se espalhando pelo mundo. Tem a outra teoria da origem em vários pontos da Terra, mas essa teoria é menos aceita. A teoria mais aceita pelos cientistas é de origem do Homo sapiens no continente africano e o Homo sapiens, essa nossa espécie, se espalhando pelo mundo. Ou seja, o nosso ancestral é o mesmo. Nós todos viemos da África. Então, quando as pessoas dizem assim, mas o Brasil tem uma influência africana. A rigor, né? Se a gente for mais atrás na história, né? O Homo sapiens, todo ele tem influência africana simplesmente pelo fato de que a espécie surgiu na África. Então, o preconceito racial, se ele se fundamentar em ideias de que nós pertenceríamos a espécies diferentes, ele cai por terra por aí. Se ele partir da ideia de que nós temos origens diferentes, ele já cai por terra por aí, porque na verdade nós temos a mesma origem. Nós somos todos da mesma espécie, somos seres humanos da mesma espécie. O nosso código genético no essencial é o mesmo, né? Bom, mas há outros argumentos contra o preconceito racial, há outras informações, conhecimentos científicos. Mas, mesmo que a pessoa tenha acesso a isso, muitas vezes ela mantém o preconceito. Aí a pergunta seria, por que o conceito nem sempre vence o preconceito? Nem sempre o conceito vence o preconceito. Por quê? Porque o preconceito tem um enraizamento afetivo emocional. Há raízes emocionais, há raízes afetivas do preconceito. Então, para abalarmos o preconceito, para superarmos o preconceito, nós precisamos mexer com essas raízes emocionais. Isso muitas vezes é doloroso. É doloroso mexer com as raízes emocionais das crenças das pessoas. Outro exemplo é a discussão sobre crenças religiosas. É um
tema delicadíssimo, porque as pessoas muitas vezes se sentem pessoalmente agredidas com certas colocações no campo das discussões sobre questões religiosas. Tanto é delicado que em muitas famílias as pessoas já avisam: aqui não se discute nem religião nem política. Na hora do almoço não quero saber de discutir nem religião nem política. Essa discussão só dá briga. Mexe com questões que são de ordem emocional. Bem, só que nós somos professores. Nós deveríamos estar preparados para discutirmos questões relativas à visão de mundo, às visões de mundo, claro, com respeito, sempre com respeito às opções individuais, às escolhas individuais, sempre com respeito à livre escolha que o indivíduo deve ter em relação ao que ele acredita ou deixa de acreditar, a que tipo de concepções ele pretenda se filiar ou se distanciar. Então, esse respeito é uma premissa indiscutível, mas o respeito às opções individuais, ele não é abalado pelo fato de estabelecermos discussões racionalmente fundamentadas, teoricamente consistentes, sobre as visões de mundo, sobre as concepções de mundo, né? Então, essas discussões, eu diria que ainda são muito incipientes em nosso meio, no meio dos educadores. Nós ainda precisamos avançar muito, nós teremos ainda muito terreno, muitos obstáculos a superar, muito terreno a percorrer, um caminho aí que não é simples para avançarmos nesse sentido, né? Mas o que nós não podemos abrir mão, e acho que é isso que une muitas pessoas, é um dos elementos que une as pessoas em defesa da escola pública, o que nós não podemos abrir mão é de que o conhecimento é um patrimônio da humanidade. Os conhecimentos constituem um patrimônio da humanidade. Então, que a pessoa possa discordar de uma teoria científica, bem, é um direito de todo mundo. Mas para ela discordar, primeiro ela precisa conhecer, dominar aquela teoria científica. Que ela possa se posicionar negativamente em relação a certas produções artísticas, é um direito dela. Mas para ela se posicionar negativa ou positivamente em relação a essas produções artísticas, primeiro ela tem que ter a oportunidade de conhecê-las. Que a pessoa possa se sentir mais atraída ou menos atraída por uma determinada teoria filosófica, né? Isso é uma questão, sim, de escolha, de posicionamento individual, que deve ser respeitado, mas cabe à escola socializar tudo isso. Porque se nós não socializarmos tudo isso, nós estaremos, a priori, impedindo as pessoas de se posicionarem. E como é que elas vão se posicionar em relação a algo ao qual elas sequer têm acesso, sequer têm conhecimento? Pior ainda, sequer têm informação. Porque o conhecimento é muito mais do que ter informação. Mas as pessoas muitas vezes sequer têm informação da existência de produções no campo dos conhecimentos que a humanidade tem conquistado e que a escola deveria socializar. Essa é uma luta em defesa da escola pública. É a luta para que a escola pública, o sistema escolar público, se torne um sistema que efetivamente permita às pessoas terem acesso a esses conhecimentos, sabendo que isso terá impacto sobre a visão de mundo das pessoas, e sabendo que nós, professores, não temos como nos omitir em relação às determinadas discussões. Ou seja, eu entendo que é incompatível
nós escolhemos a profissão de professor e queremos adotar uma atitude, uma postura de quem não debate as questões cruciais, as questões fundamentais relativas à vida, ao sentido da vida, a nossa posição em relação à sociedade, a nossa posição em relação aos rumos que a humanidade vem tomando. Ou seja, é incompatível querer ser professor e adotar uma posição ideologicamente neutra. A gente pode até tentar fazer isso, mas a gente não consegue. A pessoa, cedo ou tarde, de um jeito ou de outro, ela se posiciona. Ela se posiciona em relação à sociedade, ela se posiciona em relação ao capitalismo, ela se posiciona em relação ao socialismo, ela se posiciona em relação às relações entre sociedade e natureza, ela se posiciona em relação ao que é a vida humana, qual é o sentido da vida. Aliás, para falar em sentido da vida, também fica uma outra sugestão. Não é um texto, é uma palestra minha que tem no YouTube sobre marxismo, educação e a construção do sentido da vida, onde eu faço um pouco dessa discussão. Nós podemos, às vezes, até tentar não entrar nessas questões, porque elas são delicadas, porque elas são, às vezes, espinhosas, porque elas envolvem, sim, conflitos. Mas ser professor é incompatível com a atitude de neutralidade. Porque, no limite, nós acabaremos, por meio dos conhecimentos que ensinamos, difundindo determinados elementos de determinadas visões de mundo. Penso que é melhor fazermos isso de maneira consciente, ou seja, cada um de nós como professor saber, bom, o que eu estou ensinando, por que eu ensino isso e que relações eu vejo entre isso que estou ensinando e a visão de mundo que me parece aquela que melhor contribuirá para a formação das novas gerações. E aí eu volto ao início da minha fala, né? Eles podem proibir este assunto, podem proibir aquele assunto, né? Essas proibições em geral tendem a não ser muito bem sucedidas, né? Felizmente. Mas vamos dizer que mesmo que eles consigam proibir e que mesmo que, vamos imaginar hipoteticamente, que nós fiquemos impedidos de tratarmos de certos assuntos. É claro que nós, quando eu digo fiquemos, eu também estou generalizando, né? Há instituições nas quais os professores já estão proibidos de tratar determinados assuntos. Há instituições de ensino superior, ensino médio, ensino fundamental, nas quais os professores já não podem tratar de certos assuntos, né? Há instituições privadas e públicas nas quais os professores são proibidos, por exemplo, de escolherem como que eles vão ensinar certos conhecimentos aos seus alunos. Eles têm que adotar uma linha que é imposta por aquela instituição. Há instituições nas quais os professores estão proibidos mesmo de tratar de certos assuntos, de falar de certos nomes, de certos autores, de mencionar certas palavras. Estão proibidos. Ou porque vão perder o emprego, se eles falarem, né? Ou porque as reações de censura e de punição serão bastante grandes. E há outras em que eles não são proibidos. Mas, na verdade, todo o processo de difusão ideológica em favor a determinadas concepções faz com que os próprios professores, né, então, considerem que não devam abordar certos temas, não devam tocar em certas questões, porque isso seria influenciar negativamente a formação das novas gerações. Então, sim, existem proibições já na nossa sociedade, algumas que funcionam efetivamente, outras que são de alguma forma ou de outra dribladas, digamos assim, por alguns professores.
Mas vamos supor que esse processo de proibição, ele se generalize e que, vamos apenas hipoteticamente supor, que conseguissem proibir a todos nós, professores, de tocarmos em certos assuntos que seriam considerados assuntos de doutrinação política, né, assuntos, enfim, que influenciariam perniciosamente a formação das crianças, a formação dos jovens, a formação das novas gerações. Vamos supor que conseguissem fazer isso. Bom, não adianta. O que eu estou dizendo é que não adianta eles fazerem isso, porque a tentativa deles é tornar a educação algo adaptado, né, a uma única visão de mundo, que é a visão da classe dominante, que é a visão pró-capitalista. E dentro da visão pró-capitalista, os setores ainda mais reacionários, mais conservadores, né, tentam então adaptar a uma visão, digamos, burguesa, conservadora do mundo, da vida, da sociedade. Então nem é das visões burguesas, digamos, mais liberais. O fato é que, por mais que eles tentem fazer isso, eles não cessarão a luta ideológica, não cessarão a luta entre as concepções de mundo, porque essa luta está entranhada no próprio conhecimento, nos próprios conteúdos com os quais a escola trabalha. Então, o que eles podem obter mais êxito é na linha do que já vem fazendo há mais tempo, que não é pela linha tanto da proibição, mas é pela difusão de certas ideias no campo pedagógico que relativizam todo e qualquer conhecimento, dizendo que tudo é relativo, e que então nós não temos realmente conhecimentos mais ricos e desenvolvidos a ensinar às novas gerações. Ideias pedagógicas que dizem que o professor não deve estar na escola com o objetivo de ensinar, porque ensinar é uma coisa tradicional, ultrapassada, conservadora, retrógrada, alienante, que o professor deve ir para a escola com outro espírito, é o espírito de ser parceiro do aluno no processo de construção livre do conhecimento, de desenvolvimento espontâneo, e defender então concepções que desempenhem na educação escolar aquilo que num dos meus textos eu usei a imagem do cavalo de Troia, né? Então são concepções que seduzem aos educadores, que são trazidas para a educação como se fosse algo bastante progressista, avançado, mas que acaba resultando, na realidade, em destruição da própria essência da educação escolar, que é a socialização do conhecimento. Então, esse pessoal, né, que está querendo tapar o papel da escola pública no sentido de avançarmos para uma sociedade melhor que a sociedade capitalista, uma sociedade que supere os problemas incontornáveis do capitalismo, esse pessoal que quer lutar em termos de uma eternização do capitalismo, né, se eles estudarem um pouquinho mais sobre as teorias pedagógicas, sobre as ideias pedagógicas, eles verão que serão melhor beneficiados nos seus interesses se alinhando a essas pedagogias pseudamente progressistas, mas que na prática acabam contribuindo, isto sim, para o esvaziamento da escola pública, né? E o que nós estamos lutando quando defendemos a universidade pública, quando defendemos a escola pública, é lutando na direção oposta. É lutando para que a instituição escolar pública da educação infantil ao ensino superior não abra mão da nossa tarefa de socializar as ciências, as artes e a filosofia. O conhecimento nas suas formas mais ricas. Nós não podemos abrir mão disso. E nós queremos fazer isso porque queremos sim participar ativamente do embate entre as diferentes visões de mundo. Me parece que está muito ligado
a esse movimento que nós estamos fazendo neste momento de defesa da universidade pública. Não quero dizer que as pessoas que participam desse movimento estejam conscientes de todo esse processo. Não necessariamente o estão, né? Mas eu diria que o espírito de defesa da instituição pública é exatamente o espírito de defesa do bem público. E o conhecimento deve ser um bem público. Ele não deve ser um bem apropriado de maneira privada, como preconizam os defensores da lógica do mercado. Então, obrigado pela atenção, pela presença.